Então, quando a gente vai falar aí sobre a reflexoterapia, sempre tem, né, relatos de pessoas aplicando na família. Não, muitas vezes não precisa ser aí um profissional já para já gerar resultados, tá, gente? Na família. Tem gente que aprende em uma aula como essa, já começa a aplicar e começa a ver o resultado. Vocês que estão aplicando, né, a reflexoterapia, seja na família, seja nos clientes, porque vocês também, quem está aplicando em pessoas fora, né, da família, sim, vocês ficam sabendo como que aquela pessoa está lá na casa, né, está agindo lá com a família deles. Às vezes vem até famílias se tratar com a gente, né, a família inteira. E aí, o que a gente percebe, né, quando a gente aplica a reflexoterapia na família? A gente percebe mudanças na comunicação, né? Quando começa a fazer ali um tratamento, começa a levar a sério as aplicações da reflexoterapia, comportamentos começam a ser modificados, né, gente? A gente inicia ali pelas dores principais, as queixas, as necessidades, da onde está doendo, mas muitas vezes lá no campo da comunicação, da forma de se relacionar, é uma dor também. E o interessante é que conforme a gente vai aplicando, mesmo que a gente não esteja focado só nisso, vai ter um reflexo lá também, né? Então começa, olha, a modificação. Para quem ainda não está aplicando, é importante saber disso. Começa modificações na comunicação, no relacionamento, no afeto, na forma de se expressar, né? O afeto, a amorosidade, o respeito, a razoabilidade, a compreensão, a paciência, começa a mexer, gente, com tudo isso. Não é de uma hora para outra, em alguns casos, mas começa a mexer. Começa a trazer resultados aqui, né? A forma da pessoa conseguir estar mais disposta, mais organizada, começa a modificar. Cada um vai ter um tempo, claro, né? Estamos falando aqui de ser humano, não estamos falando de robô, estamos falando de ser humano, cada um vai ter um tempo, cada um tem suas necessidades, cada um tem a sua personalidade, mesmo dentro de casa, né? A gente pode ter aí uns 10 filhos e cada um vai ter uma personalidade. Então, a gente sabe que cada um vai ter um tempo para trazer, né, estas mudanças, mas mudanças acontecem em pequeno grau, em médio, né, em um grau bem intenso, mas ela vai acontecer. A gente vai perceber isso. E aí eu quero aqui, ó, citar 8 passos para vocês, super importante, caso vocês, né, aplicam na família, né, estão aplicando já, ou vão começar, ou vocês que têm os clientes, né, e aí, o que a gente tem aqui, ó, 8 passos, o que é muito importante, ó, esses passos é super importante considerar para que o reflexo dê certo. A gente vai ter que ter aquela observação lá quando vai atender a família, né, que algumas situações a gente sabe que é diferente da hora que a gente está lá no consultório, no espaço terapêutico, porém, na hora de atender, a gente tem que trazer aquilo que a gente faria lá no espaço terapêutico, a gente ali considerar também com a nossa família para dar certo. Então, um passo que eu acho super importante é você se cuidar, você ter estrutura, você quer aplicar em alguém da família, você ter a estrutura, né? 100%? Não. Mas você se auto-aplicar para você estar no mínimo bem, para que você consiga perceber ali na sua família o que a família está precisando que você pode utilizar nessa auto-aplicação, né? O segundo passo, né, importante aqui que eu anotei, é incentivar aquele membro da família a receber a sessão e não num tom de cobrança, porque às vezes a gente sabe que é muito bom, mas será que o familiar está querendo receber a sessão da reflexoterapia? Tudo tem um tempo, né, gente? É bem importante a gente lembrar disso, tá? Tudo na vida tem um tempo e a pessoa também tem o tempo dela. Então, incentive, é diferente. Quando a gente incentiva, as coisas fluem melhor, né? Um outro ponto, separe um momento de reflexoterapia para ser agradável e não um horário de resolver problemas familiares.
Às vezes é o único momento que senta, né, a pessoa ali junto e tem a oportunidade de conversar durante uma sessão, então a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha aí, tá, gente? Eu sempre tenho que me preocupar ali também quando eu vou aplicar em alguém ali na minha família, para que a gente acabe não conversando assuntos de problemas ou de grandes coisas que a gente precisa decidir, né? Durante a sessão, para não gerar ansiedade, né? Que a gente está ali fazendo um trabalho, né? Para acalmar, para tirar a ansiedade, ou controlar, né? Significativamente a ansiedade, o nível do estresse, né? O sono, uma dor, e de repente a gente virar falar muito, né? Sobre problemas não é interessante. Entenda que cada um tem um tempo, uma forma de sentir também, às vezes um da família vai sentir um pouquinho mais o ponto, o outro não sente tanto, né? E também de resultados, né? Cada um tem um tempo para trazer um resultado também. É a mesma coisa que acontece quando a gente vai atender lá no consultório. Também o outro passo é a frequência. Estabeleça uma frequência. Em alguns casos serão necessários tratamentos. Outros casos, uma sessão, você vai ver um resultado muito considerável. E aí, receber a sessão com uma certa frequência vai equilibrando cada vez mais. Então, fiz uma sessão, não resolveu. Será que não resolveu mesmo? Ou resolveu só um pouquinho? Que talvez a pessoa nem conseguiu perceber muito, mas que se fizer mais uma e mais uma, vai somando a ponto de vir as transformações, né? Então, é importante frequência, constância. Saber identificar a maior necessidade de cada um. Vai ser interessante a gente lembrar o momento que cada um está, tanto em relação à idade, como em relação à atividade, o que cada um, né, a atividade de cada um, como em relação às circunstâncias, as coisas que estão acontecendo. Um outro ponto, respeitar o familiar, ser ético, profissional, mesmo na hora de atender um familiar. No sentido de não compartilhar, né, com outras pessoas, porque quando a gente vai atender lá no consultório, a gente não vai sair compartilhando, né, o que a gente atendeu, como é que a pessoa estava, o que a pessoa te falou, a gente não vai ali pegar algumas falas ali da pessoa e contar para outras pessoas, não é apropriado, porque o que a pessoa considerou com a gente ali dentro do consultório, ela confiou na gente, né, ela talvez não se sinta muito confortável sabendo que a gente está falando dela, né? Das dores que ela tem. É interessante a gente falar, olha, tive resultados maravilhosos, uma pessoa melhorou da dor de cabeça, melhorou da dor nas costas, estava com problema de infecção, né? Urinária e melhorou. Então, é uma coisa. Outra coisa é a gente falar, né? Para um conhecido, por exemplo, tô atendendo fulana, ela tá bem melhor, viu? Ela chegou lá, ela tava com isso. Isso não é ético, né? Então, a família, às vezes, o que acontece? Eu já vi casos da família não aceitar a sessão com alguém da família, com medo desse alguém da família contar, compartilhar, ficar falando dela, né? Ficar falando para as tias, para a vizinha, né? Como é que ela estava. Então, eu já vi casos assim. Então, é bem importante, né, a gente tratar nesse momento, igual como a gente faz lá no consultório, né? A gente vai conquistar mais a confiança ali do familiar. E um último ponto que eu anotei é a gente ser paciente, né? A gente ser paciente, porque a gente quer ver a pessoa bem. E às vezes o nosso desespero de ver o familiar bem pode fazer com que a gente fale, né? De uma forma um pouquinho mais intensa ali com o familiar, e aí já pode bloquear os resultados. Então, ter essa paciência, tanto na hora que está aplicando, como a paciência na hora, né, que a gente termina, esperar o resultado, esperar a pessoa sinalizar no que foi bom, o que melhorou, né? Então, vai ser muito interessante, gente. Vai ser muito bom a gente aplicar, a gente cuidar da nossa família, né? E é o que eu falo, às vezes você já pode utilizar né, esses exemplos da família melhorando para compartilhar com as outras pessoas, sem expor a família, né? Acabei de citar isso. Sem a gente ficar expondo a nossa família, a gente pode considerar, falar para as outras pessoas, ó, já atendi casos de gente que não estava dormindo, já atendi casos
de pessoas que estavam com dores intensas no corpo, com 2 sessões, essa pessoa melhorou, né? Então, não precisa expor o familiar para que o familiar não se sinta desconfortável, e também a gente pode utilizar e lembrar, é algo que nos dá segurança também quando a gente começa a atender, a gente começa pelos nossos familiares, né? Os conhecidos, então vai dando segurança e vai ajudando a gente a levar para as pessoas, né? A contar para as pessoas os resultados que a gente está tendo. Então, é muito importante.